Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a essa manhã do dia 25 de fevereiro, ao longo aqui da nossa programação da TV Notícias Agrícolas, que começa ali às 8 horas da manhã com Bom Dia Agronegócio, vai até o final do dia, mas você pode nos acompanhar o dia inteiro, né, conforme você bem desejar. Por isso eu sempre lembro vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, assim você recebe as notificações e ajuda o nosso canal a crescer. Bom, hoje eu estou de volta aqui na bancada, né? Ontem eu fui lá na Copla Campo, então fica esse convite também para vocês buscar essas informações sobre essa feira, né, organizada pela Coplacana, aqui em Piracicaba, interior de São Paulo. Foi a primeira vez que eu fui nessa feira, foi uma feira bem legal, um evento que tem um grande foco ali em cana-de-açúcar, mas a cooperativa também atua em outros segmentos, em outras commodities, outros tipos de cultivo. Enfim, foi muito bacana mesmo. Então, no nosso site já tem essas informações, ao longo aqui da nossa programação, você acompanha algumas dessas entrevistas. Lembrando, você que nos acompanha aqui, seja pela nossa home, seja pelo nosso chat, aproveita, né? A previsão do tempo, ela é uma entrevista feita assim em parceria com vocês que nos acompanham, né? Com o nosso público. Então pergunta, né, sobre a sua região, sobre a sua cidade, sobre o seu estado, como vai ficar o clima para os próximos dias. Afinal de contas, hoje eu tenho aqui uma estreante com a gente, a Maria Clara Sasaki, lá da Tempo OK. Maria Clara, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Olá, muito bom dia, Erickson. Bom dia também a todos que nos acompanham aí no Notícias Agrícolas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, a gente poder esclarecer um pouquinho, né, Erickson, como que vai ficar as condições do tempo para os próximos dias. Eu sei que tem muita gente preocupada, muita gente em alerta, porque tem vários fatores, vários cenários aí preocupando as diversas regiões produtoras do Brasil, Erickson. Exatamente. A gente pode começar já pelo primeiro cenário que tem preocupado bastante, afinal de contas não é de hoje, que são as chuvas no Centro-Oeste. O Centro-Oeste teve muita chuva no começo do ano, acabou ali trazendo questões em relação à colheita, deu uma amenizada, os produtores conseguiram avançar, né, com os manejos no estado, só que os mapas atualmente estão trazendo, né, previsões de mais chuvas, em especial ali para o Mato Grosso. O que a gente diz sobre o Centro-Oeste para os próximos dias para a previsão do tempo? Olha, tem inclusive condições. É o estado do Centro-Oeste que deve receber a maior quantidade de chuva agora para os próximos dias, viu, Erickson? A gente tem bastante instabilidade prevista ali para a região com acumulados significativos. E é aquela chuva que ela aperta mais para o período da tarde, mas a gente tem acompanhado bastante nebulosidade desde as primeiras horas do dia, o que também é uma preocupação, né? Porque a gente não tem aberturas de sol suficiente para evaporar a água que está no solo, um solo mais encharcado, algumas regiões com solo mais encharcado. Se a gente tem muita cobertura de nuvens, a gente não tem essa incidência de radiação solar para poder evaporar e secar aí o solo, trazendo uma condição mais favorável para manejos de campo. Então, a previsão ainda é de muita instabilidade para o estado de Mato Grosso e com condições de chuvas recorrentes a qualquer momento, principalmente à tarde, mas pode acontecer também durante a noite e durante a madrugada, e essa cobertura de nuvens que é bastante significativa, bastante expressiva por praticamente todo o estado, Erickson. Fazendo fronteira ali com Mato Grosso do Sul é outro estado que trouxe preocupações, porque é um estado que teve situações muito distintas, né? Momentos de muita chuva, principalmente nesse corredor de umidade que a gente viu ali em Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, enfim, havia um corredor de umidade. Agora, a fronteira ali com o Paraná teve momentos também que pegou essa estiagem que veio até um pouco ali da Argentina, pegou o Paraná, enfim. Mato Grosso do Sul, o que a gente pode dizer para os próximos dias? É um estado que está bem posicionado ali no meio do caminho entre os extremos, né, Erickson? A metade mais ao sul, que faz ali divisa com o Paraná, que faz fronteira com o Paraguai, são áreas que acabam, perdão, acabam recebendo, né, influência
dessa massa de ar mais seco e tendo essas temperaturas mais elevadas. E isso deve se repetir ao longo dos próximos dias, períodos aí de muito sol, de temperaturas subindo muito rápido e tem valores passando de 35, 36 graus nessa metade mais ao sul aí de Mato Grosso do Sul. Agora, nas áreas mais ao norte, áreas que fazem divisa aí com o estado de Mato Grosso, mais próximo também ao estado de Goiás, são áreas que ainda devem receber uma quantidade de chuva um pouco mais significativa. As instabilidades ainda influenciam o tempo, a chuva é um pouco mais abrangente, né, nessas áreas da faixa mais ao norte, e a temperatura não dispara tanto como acontece nas áreas mais ao sul, que acabam recebendo influência das ondas de calor, do período de tempo mais seco. Então, as áreas da metade mais ao norte do estado de Mato Grosso do Sul, ainda com uma condição de chuvas significativas que pontualmente podem ser volumosas. Erickson. Muito bem. Agora a gente vai para o norte do país, o norte que passa ali pelo inverno amazônico e também com muita condição de chuva, né? Os últimos mapas que a gente apresentou aqui na previsão do tempo, eram sempre chuvas muito volumosas e a tendência pelos próximos dias tende a continuar essa situação. Com foco primeiro no Pará, que é um grande produtor, né, de grãos. Para o Pará, como fica a condição do clima para os próximos dias? Ainda com previsão de chuva em praticamente todo o estado, os volumes mais elevados ainda se concentram nas áreas mais ao norte, né, devido à proximidade da ZECIT, a zona de convergência intertropical, que nessa época do ano acaba trazendo uma grande quantidade de chuvas, chuvas mais significativas, e é esse sistema que é o responsável por espalhar chuvas também no interior. É claro que na metade mais ao sul a gente observa volumes menos elevados, menos expressivos do que os volumes que são registrados nas áreas mais ao norte do estado. Mas ainda assim tem uma condição de chuva, né, pegando ali a parte mais ao sul, pegando também a área do Tocantins, áreas também do Amapá. Essas regiões são regiões que acabam recebendo uma chuva um pouco mais volumosa e mais expressiva. E a gente também tem observado, Erickson, muita nebulosidade desde as primeiras horas do dia. A gente abre ali uma imagem de satélite, a gente vê que são estados que já amanhecem com bastante nebulosidade, então também tem uma cobertura de nuvens mais significativas, o que acaba controlando um pouco a temperatura. Se a gente tem mais cobertura de nuvens, se a gente tem chuva, mais umidade, a temperatura não sobe tanto. Então a gente tem observado valores mais a menos, né, de temperaturas aí ficando em torno de 30 graus, 29, 30 graus, nessas áreas que, se faltar umidade, aí a temperatura sobe bastante e o solo acaba ficando mais seco. Então não é o cenário para este momento. A gente tem bastante aí condição para chuvas e chuvas que podem ser ainda volumosas, Erickson. Outro estado que chama bastante atenção, aí já puxando para aquela fronteira do Mato Piba, é o Tocantins. O que a gente diz para o Tocantins? Olha, condições ainda razoáveis de chuva para o Tocantins. A gente observou na semana passada volumes significativos, né? As chuvas ganhando força, principalmente à tarde, e pegando não só o Tocantins. Essa área do Mato Piba, no geral, tem recebido uma condição de chuvas mais significativas. Pegando o oeste da Bahia, sul do Maranhão, em algumas áreas do sul do Piauí. O Piauí ele enfrenta chuvas muito irregulares. A gente tem áreas do Piauí que estão sofrendo com períodos de tempo mais seco, com temperaturas muito elevadas, e algumas regiões que até registraram chuvas mais significativas e deixam a condição de umidade no solo mais favorável. Mas, no geral, as áreas do Mato Piba apresentam uma boa condição aí de chuvas para os próximos dias, mas concentrando especialmente ali na região do Tocantins, áreas também do Maranhão, que são as áreas que recebem a maior quantidade de água, Edson. Muito bem. Vamos continuar ali no Nordeste, o Nordeste que trouxe preocupações, né, ao longo dos nossos acompanhamentos. Afinal de contas, a ZECIT, como você comentou aqui na nossa entrevista, trouxe muita condição de chuva para o Nordeste, principalmente nas regiões litorâneas, né? Mais para dentro dos estados, ali as condições ficavam variando, né? Mas eu trago aqui uma informação para o Ceará. O Ceará tem condição de chuva, principalmente ali em Fortaleza, né? Então já tem aqui um alerta indicando aí essas chuvas, né? Regiões ali, litoral de Fortaleza, litoral do Pecém, Muciço de Baturité,
Jaguaribana, Sertão Central e Iamuns, né? Essas condições de chuva para o Ceará e para o Nordeste em geral, como ficam os próximos dias? Olha, a gente tem as chuvas no Ceará, né, concentradas especialmente nas áreas mais ao norte devido à proximidade da Zefite. As áreas mais ao sul, a gente tem observado, Erickson, uma condição de tempo mais firme e se chove é aquela chuva irregular, chuvas muito isoladas, sempre alternadas por períodos de tempo firme e esses períodos de tempo firme com temperaturas muito elevadas. Isso tem acontecido no norte do Ceará, no norte do estado do Piauí e também no Rio Grande do Norte, por causa justamente do posicionamento da Zefite, que está mais próximo ao continente. Para outras áreas litorâneas, né, falando ali da costa leste, né, do Nordeste, que vai desde o litoral sul da Bahia até o Rio Grande do Norte, até a região ali do litoral leste, né, do Rio Grande do Norte, a gente tem uma condição de chuvas recorrentes ao longo desta semana, com expectativa para volumes até elevados. Só que essa chuva não consegue avançar para o interior. Então a gente observa o interior da Bahia com tempo mais seco, Pernambuco, Paraíba, com uma condição de tempo mais seco e temperaturas elevadas. E essa chuva também não avança para o interior do Ceará. Então a gente ainda observa uma semana de chuvas muito irregulares no interior do Ceará, aquelas chuvas bem pontuais mesmo, passageiras, de curta duração, e sempre alternadas aí com esse período de temperaturas bastante elevadas. É algo que chama bastante atenção. O Ceará ele está bem dividido, com chuvas concentradas mais nas áreas litorâneas e menos nas áreas do interior, Erickson. Falando em interior, né, dos estados nordestinos, a gente tem acompanhado a situação da Bahia. É uma situação exatamente como essa que você comentou. E a gente tem uma preocupação em especial, já puxando ali, né, entre Nordeste e Sudeste, que é a fronteira entre Bahia e Minas Gerais. A gente vê uma estiagem bem considerável para essa região, traz preocupações para a produção de grãos e produção de café. A gente tem algum cenário mais positivo para essa região para os próximos dias? Olha, para essa semana não, viu, Erickson? Por enquanto, a gente deve observar pouquíssima chuva aí nessas áreas do norte de Minas e a interior da Bahia, né, pegando ali centro-norte de Minas. São áreas que têm enfrentado temperaturas altíssimas, as maiores temperaturas do Brasil na semana passada foram registradas nessas áreas, né, no norte de Minas e também próximo ali ao interior da Bahia. São áreas que estão enfrentando tempo muito seco. As instabilidades até se formaram, né, no final do mês de janeiro, começo de fevereiro, a gente teve aquele corredor de umidade no começo do ano, tivemos algumas instabilidades na virada do mês, mas no geral a gente tem tido mais um predomínio de tempo seco, de temperaturas elevadas e os índices de água no solo já começam a reagir, né, a essa condição de tempo mais seco. A gente tem muita evaporação da água do solo, a gente já tem uma condição bem crítica, né, ali nessas regiões do norte de Minas e do interior da Bahia, devido a justamente essa falta de chuva. E para essa semana não devemos ter nada favorável, aí, nenhum corredor de umidade, nenhuma frente fria que consegue avançar e formar alguma chuva mais volumosa, mais significativa para essas regiões. As chuvas elas devem, por enquanto, se concentrar na região norte, no centro-oeste, como a gente falou, e também no extremo do país, no extremo sul do país, não avançando de maneira significativa aí para o norte de Minas, nem no Espírito Santo também é uma região que deve ter uma condição de tempo mais firme durante toda essa semana, Erickson. Bom, vamos para o Sudeste, em São Paulo. Eu quero aproveitar que ontem eu fui lá na Copla Campo, em Piracicaba, né, um evento organizado pela Coplacana, para a gente trazer um olhar para o clima para as regiões canavieiras aqui do estado de São Paulo. Aí temos duas grandes regiões, nessa região de Piracicaba e a região de Ribeirão Preto. O que a gente pode trazer para essas duas grandes regiões? Olha, uma semana bem típica de verão, é o que dá para a gente destacar, né? O Sudeste também enfrenta temperaturas muito elevadas, desde o Sul, né, até o Sudeste, a gente caracterizando aí como ondas de calor até pelo menos o final dessa semana. Temperaturas muito elevadas também no interior do estado de São Paulo, mas estamos no verão, Erickson, então não dá para descartar aquelas pancadas de chuva de fim de tarde, que acontecem de forma passageira, mas que podem ser de forte intensidade, com ventos, com trovoadas e até mesmo com a possibilidade
de granizo aí para o interior do estado de São Paulo. Então, é uma condição de tempo firme, é uma condição de predomínio de sol e de temperaturas muito elevadas, mas sem descartar essas pancadas de chuva que acontecem aí no período da tarde, e isso deve se repetir ao longo de toda essa semana. Só depois do dia 8 é que a gente deve observar alguma mudança um pouco mais significativa, mas por enquanto ainda seguimos aí com temperaturas muito elevadas, com essa condição de predomínio de sol e chuvas, se acontecerem, muito pontuais. Atinge uma fazenda, a outra não. É aquela chuva bem irregular, bem típica de verão mesmo e concentrada mais para o período da tarde, Erickson. Esse ponto das chuvas, essas tempestades de fim de tarde muito pontuais, você comentou granizo, né? Isso aqui em Campinas, eu nunca vi tanta chuva de granizo aqui na região de Campinas. Tá para ficar já na história o tanto que a gente está vendo aí desse tipo de chuva. Temos então novas condições para chuva de granizo aqui para a nossa região, é isso? Podemos ter, sim, a ocorrência, tem possibilidade, né? Porque como que se forma uma tempestade de granizo, Erickson? Quais são os ingredientes, né? A gente precisa de umidade na atmosfera, né? Alguma umidade localizada, pontual, que seja em alguma área, e a gente precisa de temperaturas muito elevadas. Essas ondas de calor que a gente tem observado, que deixa a superfície muito quente, muito aquecida. Então, essa combinação de calor e alguma umidade que tem ali na região favorece a rápida formação das nuvens de tempestade, que são as nuvens do tipo cumulonimbus. Elas se formam muito rápido na atmosfera, atingem um ponto alto, né, na atmosfera, são nuvens bem desenvolvidas verticalmente. Elas ficam tão pesadas com a quantidade de gelo que se forma dentro delas que não suportam mais segurar, né, esse gelo que está dentro da nuvem, e esse gelo precipita, cai, chega na atmosfera, na superfície, em forma de pedras de gelo, pedras de granizo. Essa é a chuva de granizo. É o rápido desenvolvimento de nuvens do tipo cumulonimbus, que são as nuvens de tempestade. Então, neste momento, nós temos uma condição para que essas nuvens se desenvolvam com facilidade, né, se formem aí pelo interior do estado de São Paulo, e novamente nós podemos observar chuvas com granizo ocorrendo aí ao longo dessa semana. São chuvas pontuais, Erickson, não é generalizado, não vai atingir todas as fazendas, e não é garantido que a gente vai ter, olha, eu estou afirmando que vai ter uma chuva de granizo. Mas existe a possibilidade, nós temos aí condições atmosféricas para que isso aconteça ao longo dos próximos dias. Pessoal, vale a pena acompanhar essas condições que granizo dá prejuízo na lavoura, na cidade. Na cidade quebra telha, quebra vidro, caiu realmente uns pedaços de gelo bem grande a ponto de quebrar várias coisinhas aí que depois tem que Vidros ficar. do carro. Exato. E aí na lavoura o É pessoal um já terror. sabe, né? Na lavoura o prejuízo deita, né? As lavouras, enfim, realmente causam um certo Não, sem contar a impacto. temperatura, né? O contraste de De, temperatura da exa- pedra de gelo, né, Erickson? Uma área que é atingida por uma tempestade de gelo, ela diminui muito a temperatura que já estava ali. Então, a gente tem um contraste térmico muito grande em uma região que recebe uma tempestade de granizo. A gente estava com temperaturas, por exemplo, de 30, 32 graus, e aí tem uma tempestade de granizo, uma área coberta por gelo, essa temperatura cai para abaixo de 20 graus ali onde tem as pedras de gelo. Então, é um contraste muito, muito grande de temperatura em um curto período de tempo que acaba causando estresse aí nas áreas de plantação. Exatamente. Vamos continuar acompanhando essas condições. Para o sul do país, acho que o Paraná é um estado que a gente pode trazer informações interessantes. Exatamente, Erickson. Na região sul, a gente tem o alerta, né, para elevadas temperaturas nos três estados da região, chamando atenção também para o Rio Grande do Sul, com mais de 40 graus aí nos próximos dias. E o Paraná não está fora das temperaturas acima da média ao longo dessa semana. Muito calor também no estado do Paraná. Em todo o estado, as temperaturas passam facilmente aí dos 32, 33 graus. E também temos uma condição semelhante ao que deve acontecer aqui no estado de São Paulo. Não está descartada a possibilidade de pancadas pontuais, mas no geral o predomínio é de tempo mais firme, e essas chuvas, se acontecerem, elas se concentram mais para a faixa leste do estado. Não é uma chuva que deve ser volumosa para o estado do Paraná ao longo dessa semana. O predomínio realmente é de poucas nuvens,
aberturas de sol e temperaturas muito elevadas. É o que dá para chamar a atenção aí para a região sul do Brasil. Chuvas mais significativas, elas só devem acontecer na próxima semana. Por enquanto, se chover, é somente essas pancadinhas aí de fim de tarde, Erickson, que não trazem grandes volumes acumulados. Vale a gente destacar isso, né? O pessoal observa muitas vezes que está chovendo, que tem previsão de chuvas pontuais. Quando a gente olha um mapa de previsão do tempo e vê que tem aquela condição de chuva, essa área tá azul, pode chover, dá aquela falsa sensação de que essa chuva é generalizada, cai da mesma maneira em todos os lugares e que ajuda na umidade do solo. Mas, na verdade, esse indicativo é um indicativo de que há possibilidade de chuva, mas não necessariamente essa chuva deve ocorrer. Então, a previsão indica que tem possibilidade para ocorrência de chuva, só que não é uma chuva que reverte a condição de déficit hídrico. Muitas vezes a gente tem áreas sofrendo, né, com estiagem agrícola, a gente tem essa possibilidade de chuva, mas não é uma chuva que vai reverter essa condição. São pancadas muito pontuais, Erickson. É muito bem lembrado, essa é uma questão que muitos colegas que acompanham aqui o nosso canal, eles realmente têm essas dúvidas, né? O que significa essas cores de quantidade de milímetros em relação ao tempo dessa previsão. Dependendo do mapa que vocês estão acompanhando, pessoal, às vezes a previsão é de um dia, 5 dias, 10 dias, e aquilo ali é uma média, né, ao longo desse período de tempo. Então é muito bom ficar atento quando você vai ver um mapa climático, um mapa de previsão, ficar atento, né? Não só as cores daquele mapa, mas também a quantidade do tempo para você ter ali uma perspectiva melhor de como vão ser essas precipitações ao longo daquele período. A distribuição da chuva, né, Erickson, no geral, né? Como que se comporta aquela chuva naquela região? Porque é realmente fácil da gente se confundir e achar que vai chover igual em todas as maneiras, porque o mapa está mostrando 10 milímetros para todas as cidades, mas não é que vai chover 10 milímetros em todas as cidades. Tem a possibilidade de chover 10 milímetros em todas as cidades, mas não é garantido que vai acontecer, não é um sistema bem organizado. Isso acontece, essa chuva bem organizada, bem generalizada acontece quando a gente tem um corredor de umidade, quando a gente tem a passagem de uma frente fria. Aí a gente tem aquelas chuvas abrangentes, bastante cobertura de nuvens, chuvas bem recorrentes, e isso a gente chama de chuvas generalizadas. Chove da mesma maneira em uma grande área, pegando um estado inteiro, uma região inteira, mas não é o que deve acontecer agora. Agora são pancadas realmente muito pontuais, Erickson. Muito bem. Isso me fez lembrar, pessoal, quem tiver dúvidas, quiser contatar e ter informações, né, adicionais, tem o site do Tempo OK, né, esses nossos novos parceiros aqui da previsão do tempo. Lá tem notícias, tem conteúdos constantes. Vale sempre dar uma olhada, sempre que vocês tiverem uma dúvida, algo adicional a pesquisar, fica aí essa dica de ir lá no site do Tempo OK e entrar em contato com eles também. Bom, vamos entrar aqui. Eu agradeço aí pela chamada, viu, Erickson? Porque a gente coloca diariamente notícias ali no nosso site e nós temos também as redes sociais, né? Tem o nosso Instagram, que a gente também atualiza sempre com informações alertas, né? A gente coloca nos stories, então vale dar uma acompanhada, a gente também atualiza conteúdo diariamente, tanto no site como nas redes sociais. Isso aí, aqui a gente traz essa prioridade para os parceiros que nos ajudam aqui a entender as notícias do clima. Bom, pessoal, vamos aproveitar que o chat tá movimentado. Vamos trazer a nossa vinheta aqui para as participações de quem está aqui conosco no nosso chat aqui do YouTube. Começando ali pelo Jonathan de Mello. Ele está lá no norte do Mato Grosso, vendo aqui pelo mapa, faz ali quase fronteira, bem pertinho de Rondônia, bem pertinho ali do Amazonas, enfim, essa região. E ele pergunta como é que fica a situação ali, porque ele está falando, ali não para de chover. Como que fica para os próximos dias em Apiacás, que é a cidade dele? Oi, Jonathan. Olha, a condição aí para os próximos dias, até o final da semana, ainda é de chuvas, viu? Podemos ter alguns breves momentos
de estiagem aí nos próximos dias, mas é bem pontual, não é frequente, né, que isso deve acontecer. Tem bastante nebulosidade e essa chuva vai continuar aí até o final da semana. E muitas vezes é uma chuva persistente que pode trazer acumulados significativos, mas sempre se concentrando no período da tarde. O volume maior, as chuvas mais intensas, elas sempre acontecem entre a tarde e o comecinho da noite. No período da manhã é quando a gente deve ter a maior possibilidade de uma condição de tempo mais firme, não aberto, mas uma condição de tempo mais firme e sempre ainda com alguma nebulosidade, até pelo menos aí o final dessa semana. Próxima participação que temos aqui é o Cícero Batista. Ele diz que tem nos acompanhado aqui no Notícias Agrícolas todos os dias. Obrigado, Cícero. Ele fica lá no norte de Goiás, Minas Sul. Goiás, o plantio do milho segunda safra está sendo plantado, né? Mas falta um pouquinho de chuva. Essa é uma preocupação, viu? O milho de segunda safra está preocupando mesmo. Ali em várias partes do Centro-Oeste, aqui no caso do Cícero em Goiás. O que a gente pode trazer para ele? Olha, também com chuvas irregulares, sem previsão de chuva, Cícero. Não é uma chuva como acontece no estado de Mato Grosso, por lá as instabilidades elas estão mais significativas, tem volumes maiores previstos, mas também não vai ter uma condição de seca extrema, como observamos aí norte de Minas, por exemplo. Tem algumas instabilidades, a gente deve ter algumas chuvas oscilando aí ao longo da semana, alternando sempre entre períodos de tempo mais firme. Não vai faltar chuva, não vai ser seco 100%, mas não é aquela chuva generalizada, aquela chuva significativa que vai trazer alguma mudança significativa nas condições do solo, alguma mudança favorável, aí, ou de aumentar os volumes dos índices de água no solo. Tem a previsão de chuva, mas a gente pode depender, sim, de algum momento de irrigação na região, porque a chuva não será suficiente, viu, Cícero? Próxima participação aqui do Juliarte Barbosa, quase o nosso compadre aqui na previsão do tempo, está todo dia aqui com a gente. Ele é lá de Governador Valadares. Ele vem comentando aqui com a gente, né? Que a região dele está muito seca, né? Passou por esse período de estiagem. E ele comenta que ontem teve algumas pancadas de chuva isolada lá na região, né? Pancadas com trovoadas, aquilo que a gente comentou agora de pouco, né? No sítio dele, né, a poucos quilômetros, nenhuma gota de chuva, ou seja, realmente bem irregular. Como deve ser o padrão aí para os próximos dias? Olha, sem grandes mudanças também, governador Valadares. A gente deve ter esse padrão seguindo, né, com essas chuvas acontecendo em uma fazenda, na outra não, e com temperaturas muito elevadas. Vale chamar bastante atenção para isso, porque a temperatura está muito acima da média e deve continuar acima da média ao longo de toda essa última semana aí do mês de fevereiro, se estendendo até mesmo no comecinho do mês de março, valores até mesmo acima de 5 graus do que é esperado para essa época do ano, né? E já caracterizando aí uma onda de calor. Então, mesmo que a gente tenha essas chuvas acontecendo aí nas fazendas ao lado, nas fazendas na região, é uma chuva com baixíssimos volumes acumulados. Ela acaba deixando a sensação de tempo ainda mais abafado, porque não refresca, não é uma chuva que vai diminuir a temperatura, e é uma chuva que pode até prejudicar muitas vezes, porque é uma chuva que vem com trovoadas, que vem com ventos de moderada a forte intensidade e não traz um volume significativo para os índices de água no solo na região. Bom, a gente não pode esquecer também do Rio Grande do Sul. A gente não tem participação aqui no chat, mas é um estado que também, né, já está contabilizando perdas nas lavouras por causa de estiagem. A chuva chegou, né, semana passada, chegou daquele jeito, né, muita chuva também intensa. E agora vemos um novo período aqui de poucas precipitações. O que a gente traz para o Rio Grande do Sul para os próximos dias? Olha, é muito, muito calor, especialmente na fronteira com a Argentina e também com a fronteira com o Uruguai, região da Campanha Gaúcha. São áreas que podem registrar 40 graus de temperatura máxima para aí os próximos dias, no decorrer desta semana, uma condição de tempo muito seco e o solo ficando também muito seco, né? A gente observa vários e vários dias de temperaturas muito elevadas e falta de chuva, o solo vai respondendo a essa condição aí
temperaturas mais elevadas, de ondas de calor. Não tem previsão de chuvas significativas para grande parte aí do Rio Grande do Sul, até pelo menos o final dessa semana. Então, as chuvas, se acontecerem, elas ficam concentradas mais no extremo sul do estado, não atinge as principais áreas produtoras do Rio Grande do Sul, e esse destaque aí para onda de calor, para temperaturas muito elevadas, Erickson. Bom, a onda de calor é um outro assunto que a gente precisa puxar. Essa onda de calor que passa pelo sul, a gente sente aqui no sudeste, regiões do nordeste, centro-oeste, enfim. E também em nossos países vizinhos, Argentina, Paraguai, partes do Uruguai também sente muito essa onda de calor. Eu cheguei a ver até, pessoal, uma notícia de que lá na Argentina o mar ficou vermelho. Essa é uma condição que indica um calor muito alto, porque há proliferação de algas, né, e são algas vermelhas, que acabam, né, trazendo até uma sensação estranha de ver o mar nessa cor, mas enfim, é o calorão persistindo aí nessas regiões, né, Maria Clara? Persistindo e assim fora de época, né, Erickson? Porque agora deveria estar chovendo, a gente deveria ter passagens, né, de frentes frias que provocariam chuvas momentâneas, não deixariam a temperatura subir tanto. Claro que é verão, a gente sabe que nessa época do ano a temperatura é mais elevada, né? A gente já tem mais horas de sol, então devemos ter naturalmente temperaturas mais elevadas, mas não extremas e não extremos de condições de tempo seco, igual estamos observando. Era para ter chuva, a gente tem pouquíssima condição de chuvas passando ali nas regiões, e é por isso que o calor ganha força, porque se falta umidade na atmosfera, a umidade é como se fosse um isolante térmico. Eu costumo dizer que a umidade na atmosfera controla a temperatura. Se falta umidade, a gente não tem formação de nebulosidade, a gente não tem nuvens para provocar uma chuva mais isolada, e a temperatura não tem nada para segurar a temperatura. Então a superfície esquenta muito rápido e esse calor sobe aí para a atmosfera, deixando essa sensação de tempo muito abafado, essas condições, né, de temperaturas de pelo menos 5 graus acima da média, algumas regiões até com 8 graus acima do que é normal para essa época do ano. Então isso tem chamado muita atenção, essa falta de chuva, esses extremos, né, que o Rio Grande do Sul tem vivido. Uma hora está muito calor e muito seco, outra hora está chovendo demais, com volumes muito elevados. E sempre que passa uma frente fria e a gente tem essa condição de temperaturas muito elevadas, aí vem aquelas tempestades com granizo, muito abrangentes, muito generalizadas, rajadas de vento de forte intensidade, porque é o choque entre as duas massas de ar. Uma massa de ar muito seca e muito quente, com uma massa de ar muito fria, que vem acompanhando a frente fria. Então, o choque entre essas duas massas de ar acaba provocando as tempestades. E o Rio Grande do Sul está bem posicionado geograficamente no meio do caminho, onde a gente tem esses contrastes, né? Essa passagem de frentes frias que acaba gerando diversos transtornos com relação às tempestades. Erickson. Muito bem. Trazer uma outra participação aqui do nosso chat, a gente já está chegando nos momentos finais aqui da entrevista, que é o José Pereira, de Oricuri, lá no sertão pernambucano. Ele diz o seguinte, lá está muito seco, né? O capim está secando, está criando dificuldades para criar o gado. E aí ele pergunta como ficam as chuvas para os próximos dias. Olha, ainda, infelizmente, as notícias não são boas por aí, viu? A gente tem as condições mais concentradas ali na costa leste, como a gente mencionou, os ventos do mar mantêm essa condição de chuvas mais significativas para as áreas da faixa leste, né, do estado, mas essas chuvas não conseguem avançar, não tem força suficiente para avançar para o interior. Então, a gente tem ainda período de seco, né, de temperaturas muito elevadas e de tempo muito seco. Essa condição vai se manter aí até o final desta semana, porque as chuvas elas não têm força para avançar pelo continente, ficam bem concentradas ali na costa leste. E essa situação ela só deve melhorar aí depois da segunda quinzena do mês de março. Por enquanto ainda não tem uma previsão, até pelo menos o final aí da primeira quinzena do mês de março, não tem uma previsão de chuvas que possam ser volumosas o suficiente para reverter o cenário aí do interior. Maria Clara Sasaki estreando aqui com a gente, pessoal, nas nossos boletins climáticos. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda aqui com a gente.
Muito obrigada, Erickson. Obrigada também a todos que participaram. As participações são muito importantes, né? Enriquece bastante o programa, enriquece bastante a condição, né, para todo mundo do Música Sabendo um pouquinho de cada região do Brasil. Agradeço a todos, agradeço também a oportunidade e até a próxima, Erickson. Até. Bom, pessoal, vamos continuar aqui, principalmente com os nossos alertas, né, os tradicionais alertas, aqui começando pelo INMET. O INMET traz um alerta hoje, pegando ali a região centro-oeste e a região norte do país, né? Esse alerta é para chuvas intensas. Esse alerta diz o seguinte: chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As áreas afetadas são centro goiano, leste goiano, ocidental do Tocantins, centro-sul mato-grossense, sul goiano, nordeste mato-grossense, norte mato-grossense, sudoeste paraense, sudeste mato-grossense, norte goiano, leste rondoniense, sul amazonense, noroeste goiano, sudeste paraense, sudoeste mato-grossense, Madeira Coaporé, oriental do Tocantins e centro amazonense. É um pouco aquilo que a gente estava comentando, né, com a Maria Clara. O pessoal, principalmente ali do Mato Grosso, vai ter uma certa dificuldade em continuar os manejos de colheita nesse momento. Vão ser chuvas realmente intensas. Tem esse alerta do INMET para boa parte do estado, algumas partes aqui de Goiás, Tocantins, Pará, enfim, né, vocês podem retornar um pouco aí à entrevista. A gente comentou um pouco essas condições das chuvas para essas regiões, realmente trazendo aí, atrasando, né, ou parando aí os manejos de colheita nesse momento. A gente começa a se preocupar, além da colheita, a gente começa a se preocupar também para o milho de segunda safra. A gente teve até uma participação aqui do Cícero Batista, né, ao longo aqui da nossa entrevista, trazendo aí essa preocupação lá para Goiás, né, o milho de segunda safra. A gente aqui do Notícias Agrícolas está muito atento, né, para essas condições. A gente depende um pouco de vocês, né? A gente tem o Realidades da Safra, então sempre mandem notícias para a gente no nosso chat, no nosso e-mail, no nosso WhatsApp. É muito importante ter a participação de vocês, produtores rurais, para a gente ter realmente esse panorama climático e de andamento de safras aqui no Notícias Agrícolas. Vamos agora para os alertas do CEMADEM. CEMADEM tem alertas para Amazonas e Pará. Considera moderada a possibilidade de ocorrências de eventos hidrológicos na região de Manaus, no Amazonas, devido à previsão de pancadas localmente fortes ao longo do dia, que podem gerar acumulados pluviométricos significativos. Assim, não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundações pontuais de córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas ou com deficiência na drenagem urbana. Considera-se alta a possibilidade de eventos na região de Belém do Pará, devido à previsão de pancadas localmente fortes ao longo do dia, que podem gerar acumulados pluviométricos significativos. Não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundações de rios, córregos urbanos e alagamentos temporários. No Nordeste, o alerta é para Maranhão e Piauí. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos na região de São Luís, no Maranhão, e Teresina, Piauí, devido à previsão de pancadas localmente fortes ao longo do dia, que podem gerar acumulados pluviométricos significativos. Assim, não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundações pontuais
de córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas ou com deficiência na drenagem. Para o Centro-Oeste, o alerta fica para Goiás. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrências na região de Goiânia, com destaque para a capital, devido à previsão de pancadas localmente fortes ao longo do dia, que podem gerar acumulados pluviométricos significativos. Assim, não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundações pontuais de córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas ou com deficiência na drenagem urbana. Região Sudeste, alertas para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrências nas áreas de Belo Horizonte, Barbacena e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em São Paulo, capital, Rio de Janeiro e Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Devido à previsão de pancadas, principalmente a partir da tarde, com a intensidade moderada a forte, podendo deflagrar alagamentos de áreas com drenagem deficiente, enxurradas e inundações pontuais. Esses são os alertas do CEMADEM. É sempre importante, pessoal, quando a gente tem um alerta do CEMADEM ou do INMET, buscar mais informações com a Defesa Civil da cidade, da região ou do estado. Por que eu digo isso? No Rio de Janeiro, por exemplo, em áreas serranas, essas chuvas trazem muitos prejuízos, até mesmo em condições ali. O próprio CEMADEM traz essa questão de riscos geológicos, Essas enxurradas acabam tendo condições para realmente desbarrancar, realmente trazer muitos problemas. Então é sempre importante ter esse acompanhamento, seja com o CEMADEM, seja com o INMET ou com a Defesa Civil das suas cidades e suas regiões. Nós, do Notícias Agrícolas, a gente tem aqui o nosso acompanhamento, a nossa TV Notícias Agrícolas, ao longo de todo o dia, trazendo informações para você, começando ali às 8 horas da manhã com o Bom Dia Agronegócio. O Bom Dia Agronegócio é um momento que a gente traz as primeiras notícias do dia e repercute as notícias do dia anterior. As notícias, é muito importante a gente ficar atento, a gente vê uma questão muito forte relacionada à disponibilidade de crédito. Plano Safra, vocês estão acompanhando, De repente ali parou o Plano Safra, agora anúncios de continuidade de partes desses recursos. É muito importante você acompanhar essas notícias para saber. A gente sabe que a taxa de juros está muito alta, a disponibilidade de crédito está um problema. A gente está num momento crucial de finalizar a safra. Ali para abril a gente precisa anotar, colocar na ponta do lápis esse fechamento dessa safra para começar a próxima safra. É um momento muito crítico, onde os produtores vão buscar ali os custeios, enfim, e ter notícias como essa do Plano Safra sendo paralisado, de um dia para o outro, e aí, de repente, depois volta a parte desses recursos. É um momento muito tenso, pessoal? Então é sempre importante acompanhar de perto essas informações para vocês se posicionarem em relação ao que está acontecendo, seja no Brasil, seja no mundo. Logo na sequência tem o Realidades da Safra. O Realidades da Safra é aquele momento que a gente vai conversar com vocês, produtores rurais, engenheiros agrônomos, especialistas, para entender como está o andamento das suas cidades, o andamento das safras nas suas cidades e nas suas regiões. É um momento muito importante, a gente tem uma visão
macro, né, de como vai ser a safra de grãos, né? É uma safra que tende a ser muito grande, uma safra que tende a ser recorde, mas a gente sabe que em casos pontuais os problemas acontecem. Rio Grande do Sul é um exemplo, Mato Grosso é um outro exemplo, né? Enquanto que no Rio Grande do Sul está uma estiagem, no Mato Grosso atrasos por causa aí das condições das chuvas. Por isso que o boletim do clima, logo na sequência do Realidades da Safra, é um complemento. Ali é um momento onde a gente vai entender como ficam as chuvas, como ficam as condições climáticas para os próximos dias. Na sequência, daqui a pouquinho, tem o mercado do boi e depois do mercado do boi a gente continua ao longo do dia trazendo mais informações de outras commodities, outras culturas, outros mercados. Tem podcast, tem entrevista especial, tem eventos que a gente vai participando e trazendo informações diversas. Por isso é sempre importante vocês estarem aqui conosco e aí fica sempre esse lembrete. Ativa o sininho, deixa o seu like, se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo for postado aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas, a nossa TV, né, ao longo do dia. Muito bem, pessoal, eu sou Erickson Cunha, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.